Quarta-feira, ofício da memória Santo Irineu, bispo, mártir e doutor da Igreja. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós o conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, celebrando hoje a memória de Santo Irineu, bispo, mártir e doutor da Igreja, ouviremos um breve relato de sua história. Irineu nasceu em Esmina pelo ano 130 e foi educado por São Policarpo, discípulo de São João, e por isso considerado o último homem da geração apostólica. E é o primeiro teólogo da Igreja, estudioso da Escritura e da tradição. Perspicaz, sabe captar o adversário e colocar-se em seu terreno, mas tem, sobretudo, profundo senso cristão. Pertenceu à colônia grega estabelecida na Gália. Em Lião, foi ordenado sacerdote, depois bispo, sucessor de São Fotino, martirizado em 177. Foi intensa sua ação contra as aberrações do sincretismo e do gnosticismo, defendendo o Cristo histórico, supremo revelador do Pai e Salvador, o Cristo vivido pela Igreja. Tudo é centrado e restaurado em Cristo, o novo Adão. E Maria é a nova Eva. Fiel a seu nome, Irineu, que significa pacífico, exerceu mediação entre o Oriente e Roma. Em 21 de janeiro de 2002, o Papa Francisco assinou o decreto que inclui o santo na lista dos doutores da Igreja. Santo Irineu recebeu o título de Doctor Unitatis, ou seja, doutor da unidade. Santo Irineu, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, refletiremos agora a perícope Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Onde Jesus alerta aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. A comunidade é advertida porque os falsos profetas são difíceis de identificar. E justamente porque disfarçam sua identidade real e destrutiva. Embora a sua aparência seja tranquila e inocente, pois se apresentam como cordeirinhos, a sua intenção é aproveitar-se da comunidade. São pessoas malvadas que trazem perigo e destruição. A sua religiosidade é pura aparência. Invocam o Senhor, mas não praticam a sua vontade. Em sintonia com esta palavra, vemos em Provérbio, capítulo 6, versículo 19:
A testemunha falsa que diz mentiras é aquele que semeia discórdias entre irmãos. Eles são lobos ferozes. Com aparência de cordeirinhos, é difícil identificar. Porém, Jesus nos diz como reconhecê-los. Vós o conhecereis pelos seus frutos. Logo, a maneira de identificar os verdadeiros dos falsos profetas não é sua doutrina, mas suas obras. Os frutos são ações que indicam um modo de vida. Por isso Jesus diz: por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Esta palavra de Jesus quer demonstrar que boas ações não podem surgir de pessoas más, pois o semelhante produz o semelhante. A videira produz uva, a figueira produz figo. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 31, diz: comerão o fruto de sua conduta e se saciarão dos seus planos. Vemos então que a conduta produz seus frutos. A árvore é a própria pessoa e cada qual come do que cultiva. No livro do Eclesiásticos, capítulo 27, versículos 6 a 7, diz: o cultivo de uma árvore se mostra no fruto. A mentalidade de um homem em suas palavras. Não louves ninguém antes que raciocine, porque essa é a prova do homem. O raciocinar aqui é observar os frutos, ou seja, as obras. Toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus, e não acontece o contrário. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. A árvore retrata o destino de cada indivíduo. Se não der bons frutos, é porque é má. O destino será jogada no fogo. Jesus encerra dizendo: portanto, pelos seus frutos, vós o conhecereis. Recordo-me o Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos 16 e 17. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. E no versículo 17, isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Quem ama, produz frutos. Quem ama, não engana. Meu irmão e minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.